Apresentação do trabalho, ambiência na produção animal. Os alunos são Débora, Marcos Braga, Rayana Fernandes Citaro, Vinícius de Oliveira, professor Marcos Vinícius Garcia de Oliveira. Os proprietários estão sempre em busca do aproveitamento máximo de cada animal. Porém, eles não prestam atenção na questão do ambiente. O ambiente seria todo os impactos físicos quanto biológicos dos quais cerca o animal e excluindo a genética. Então, se você quer ter o aproveitamento máximo de um animal, você tem que prestar atenção na questão ambiental. Um exemplo de fator abiótico que está dentro do fator ambiental é o estresse térmico. Quando o animal está em estresse térmico, ele reduz o consumo de matéria seca, por conta disso, ele não vai se alimentar devidamente, perdendo na produção, né, que ele não vai engordar o tanto que precisa, vai aumentar o consumo de água, busca por sombra e vento, aumenta a transpiração, aumenta a frequência cardíaca e respiratória, e aumenta o fluxo de sangue à pele, reduz o fluxo dos órgãos. Então, vai diminuir a produção e a sua saúde vai ser prejudicada. Então, o que é a ambiência? A ambiência busca diminuir os fatores estressantes. Uma solução para aquele problema anterior, que é o fator do estresse térmico, seria esse galpão. Seria uma solução esse galpão. Por quê? Porque o telhado dele é alto, favorecendo a ventilação do local. Tem esses ventiladores que também ajudam a diminuir o calor. Então, tá num sol de meio-dia, a vaca vai poder se abrigar nesse telhado, nesse local sombreado, para diminuir o estresse térmico. E o que é o bem-estar animal? Ele engloba também essas questões do estresse. O bem-estar animal diz que o animal tem que ser livre de fome, de sede, ele deve ser livre para poder expressar seus comportamentos naturais, como a questão aqui das aves. As aves costumam viver, principalmente galinha, né? Que é o que a gente usa muito, elas costumam viver em grupos, pelo menos na natureza, né? E aqui a gente deve respeitar esse comportamento que é viver em grupos, são animais sociais. E também o bem-estar animal diz que o animal deve ser livre de doença e isso entra na questão psicológica também, né? Ser livre de doença física e mental. Cada fase de vida do animal deve ter um cuidado específico. Os filhotes, por exemplo, eles podem ter hipotermia, porque eles têm mais tendência a sentirem frio, eles têm mais tendência à hipotermia, e os adultos têm mais tendência à hipertermia, que seria sentir muito calor e aquecer demais e morrer. Então, como nesse pintinho aqui, por exemplo, podemos ver que o local já é limpo, tem a serragem pode ajudar a aquecer, e com certeza o galpão deve ter um aquecedor para manter os animais mais quentinhos. E nas aves maiores, quando elas estão mais velhas, teria um ventilador ou um ar-condicionado para deixar o local um pouco mais frio para não ter risco de elas morrerem de hipotermia. Então, a conclusão é de que quanto maior o bem-estar, maior é a nossa produção, maior vai ser o aproveitamento genético desse animal. Porque não adianta você ter um animal com uma genética muito boa e o local não dá o suporte para que ele exerça a sua genética no máximo.